Você é sábio? Você é sábia? Você, antes de agir, você pensa. Quando machuca, você pede perdão. Olha o que o verso 16 diz. Remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Maus. Eu fui pesquisar essa madrugada, cedinho lá, Cavalho. Pasmem vocês, nós estamos no Brasil hoje com 83% dos casais se separando. É muita coisa, meu amigo. Se Jesus não fosse voltar tão logo, talvez se alcançasse ali beirando os 100%. Você já pensou por que as pessoas se separam? Os casais se separam? Você já viu tantos casais que se separam e depois voltam? Tem um rapaz que foi fazer um serviço na nossa casa e há um mês atrás eu disse: Kelly, cadê o Marcos? Ela disse: eu me separei dele. Foi mesmo. E ontem eles chegaram lá em casa de mãos dadas. Aí eu fiquei assim, eu disse: não estou entendendo mais nada. Ela disse que não voltava de jeito nenhum. Aí quando você lê aqui, não sejam como nécios, mas sim como sábios. Não seja arrogante, não seja precipitado, mas peça a Deus todo dia sabedoria para você manter a sua casa. Peça a Deus. Se vocês forem comungar comigo do meu pensamento, vocês vão ver que a maioria dos casais se separam porque não tem que respeito um pelo outro. Não é respeito de traição, é respeito por tudo. Nós fomos visitar um casal, ele já 80 anos, 56 anos de casado, 8 filhos. E eu disse assim: qual o segredo? Ele disse: Cristo mandou amar a minha esposa como ele ama a igreja. Em outras palavras, ele mandou a gente ter paciência um com o outro, e principalmente do homem com a mulher. Mas uma coisa que eu admiro é o respeito, é o comprometimento. Eu costumo dizer que o casal que não tem diálogo, ele não fica junto, não tem como. Não tem como. O diálogo, ele fecha rachaduras, ele fecha desavenças, ele aplaca o sentimento do momento. E a gente, trabalhando nessa área, a gente vai vendo que as pessoas, cada dia está pior. Cada dia é pior. Para os casados aqui nessa noite, eu quero perguntar: se já prestou atenção? E às vezes, quando você discute com o seu cônjuge, depois você fica no seu cantinho: mas rapaz, a gente brigou por causa de uma bobagem dessa. E às vezes é uma coisa tão simples, irmãos. E a gente tem que prestar atenção, porque nós podemos evitar esse tipo de constrangimento. Nós podemos. Podemos e devemos. Acho que quando a gente anda por aí, as pessoas dizem assim: que coisa linda, né? Eu estava em Maceió e vi um casalzinho assim, eles praticamente 80 anos, cabelinho branco, ele segurando na mão dele assim, e ela também. E eu falei assim: poxa, que bonito, né? Que amor lindo. E a pessoa que estava comigo disse: não é não. Ali eles estão se segurando para não cair. Eu disse: será, irmão? Quando eu vejo um casal chegar na igreja, um na frente e outro atrás, um sente no banco, outro sente em outro, eu digo: ai, já vem problema. Sabe, quando a gente pensa as coisas,
a gente vê que o fim está muito próximo. Mas muito próximo. Como ter o céu dentro da sua casa? A sua casa, ela é um pedacinho do céu? Aí quando você fala em céu, você pensa assim, eu não posso me perder, porque eu quero ir para o céu com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. A gente começa a analisar as coisas. E muitas vezes nós deixamos para fazer as coisas depois. Essa palavra depois é tão séria, irmãos. Depois eu faço, depois eu converso, depois eu cozinho, depois eu amo, depois eu beijo, depois eu abraço. Eu não sei vocês, mas quando eu estou me arrumando para ir para a igreja, minha esposa fala assim: você está um gato hoje. E não é que eu acredito. Às vezes eu vou olhar no espelho, aí eu digo, não estou um gato não, estou um super gato. Aí eu olho para a minha princesa e digo, você está linda, que coisa espetacular. E às vezes eu olho para ela e não falo nada, mas eu penso, uau, tudo para mim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela esposa que você me deu, pela mulher que você me deu, pelo marido que você me deu, pelo esposo que você me deu. E lá no começo, quando eu dizia que o pastor que não queria casar com mulher, ele estranhou, eu disse, não. Deus está preparando uma esposa para mim. É diferente? Preste atenção, é diferente? Sabe que existem 3 coisas que nós podemos fazer. Uma delas, lembro de orar. Você tem orado pelo seu marido e você pela sua esposa? O que você tem pedido a Deus? O que Deus deve fazer na sua esposa e no seu marido? O que é que Deus precisa fazer na sua casa? Nós estamos vivendo um mundo tão conturbado. Eu quero pegar um pouco de Salomão e trazer um pouco para nós. Salomão pediu o que, irmãos? Sabedoria. E nós devemos pedir sabedoria e paciência. Porque o inimigo está irado contra as famílias. A gente vê pela igreja. Eu estava conversando com o irmão Silvano e minha esposa estava dizendo ali para mim assim, quanto mais se fala em família, em lar, em ir para o céu, parece que não tem muita importância. Parece que nós já sabemos de tudo. E passa o tempo, e as coisas, em vez de melhorar, elas vão piorando. Quantos e quantos casais estão dentro de casa, aos pedaços, muitas vezes sem falar, muitas vezes sem brincar, muitas vezes sem passear, muitas vezes sem bater um papo. O que eu preciso melhorar? O que é que você precisa melhorar? Segundo ponto, reconheceu o valor do outro. É uma frase que todos nós sabemos, que nós temos que entrar no casamento não para ser feliz, não para se sentir feliz, mas para fazer o outro feliz. Mas para você fazer o outro feliz, você precisa se esvaziar. Você precisa se entregar. Você precisa dizer assim, olha, eu vou cuidar de você. E o outro lembrar que a família é importante. Muitas e muitas vezes nós deixamos os encontros com a família para depois. Eu lembro
Na minha casa eram 5 filhos. Até hoje, graças a Deus, todos vivem. Meus pais já dormem no Senhor. E lá em casa a gente não comia enquanto todos não estivessem na mesa. Como é hoje? Você quer falar para mim como é? Não precisa dizer que é na sua casa. Como é que é hoje a hora da comida? Hã? Fala para mim. Cada um aonde, irmão? Um ponto da casa separado. Um no quarto, outro na sala, outro com celular, outro assistindo televisão. Né? Tá certo, irmão, disso. Que pergunta boba, né, irmão? Mas está certo isso. O momento ali que nós estamos juntos deve ser o quê? Prazeroso. Prazeroso. Deve ser um momento de alegria. Hoje eu cheguei na casa de irmão Silvano. Posso falar para ela? Que você falou lá na mesa? Só, irmão, que isso aqui é vegetariano. Aí eu ia dizer assim, nossa, sua esposa cozinha muito bem. Ele disse, não, foi eu que fiz. Aí eu disse, ai, que legal. Sabe por que, irmão, eu fiz? Porque ela estava tão cansada. Olha, irmão, que ele disse. E eu precisava ajudar a minha esposa. Eu lembro quando nós fomos morar no Espírito Santo, Vila Velha. E a gente estava num apartamento grande. O apartamento tinha 4 quartos. Isso aí, linda. E ela disse assim, amor, em que você pode me ajudar? Eu disse, eu tomo conta da cozinha. Eu amo cozinhar. Até hoje lá em casa quem faz a comida sou eu. E eu lembro que teve um dia que a gente na correria lá, ela disse, amor, eu já tinha feito a comida, estava tranquilo. Eu tinha cumprido o que eu prometi. Ela disse, você pode passar o pano na sala? Eu olhei para ela e disse, é cozinha? Brincando, claro. E a gente olha assim. Eu lembro que um dia eu cheguei, ela estava assim, bem preocupada. Eu percebi que ela precisava que eu tomasse uma atitude. Eu disse, se arruma, vamos ali. Aonde? Vamos ali, se arruma, fique bem bonita. Aí entrou no carro e comecei a passear em Vila Velha. Fui pela beira da praia, passear, tinha um lugar bonito. É mesmo, não tinha prestado atenção. E rodando, depois voltamos para casa. Ela voltou melhor. Ela voltou mais animada. O simples gesto. Aí eu me pergunto, faz muito tempo que você passeou com a mulher, com a sua esposa, com o seu marido? Faz muito tempo? Silvano não. Silvano chegou quando, Silvano? Domingo. Chegou feliz? Gastou muito? Gastou, né? Lá onde você viajou foi em... Você foi? Fernando Noronha. Fernando Noronha. Olha o lugar feio que ele foi, mano. Você lá entregou o seu cartão de crédito para ela, não foi? Foi isso mesmo? Mandou ela gastar à vontade? Hã? Fica à vontade. Mas no cartão tinha quanto? Não diga. Não diga. Quando a gente olha para a família da gente, a gente vê e percebe que muitas vezes nós deixamos as coisas para depois. Para depois eu faço, depois a gente passeia, depois, às vezes quando você vai para quanto não tem mais depois. O Júnior, aquele menininho magrinho que cantou aqui para vocês, ele nem liga direto assim, só liga 2 vezes, 3 vezes por semana, só para saber como é que eu estou. Às vezes ele manda assim, como ele mandou essa semana, pai, eu amo você. Ele manda assim, o Senhor é o meu herói. Essa semana, no dia dos pais, ele disse, sabe por que eu crio Samuel, meu neto, desse jeito? Porque o Senhor me ensinou a amar
Samuel, lá atrás, gastar tempo. Gaste tempo com a sua família. Gaste tempo amando, partilhando, brincando. Faça isso. Faça da sua casa uma extensão do céu. Mateus capítulo 6, versos 6 a 9. Vamos lá? Mateus capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Diz assim: mas tu, quando fores orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê que está em oculto, na minha versão, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Um amigo meu, ele diz que quando está orando, principalmente pela esposa e pela família, muitas e muitas vezes ele entra no seu quarto, se ajoelha e fica em silêncio, sem falar uma palavra. Antes de começar a oração, ele olha assim para Deus e diz: Deus, tu sabes todas as coisas. Deus sabe todas as coisas mesmo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Ele sabe o momento que ele está vivendo? Sabe. Ele sabe como é que está o seu cônjuge? Sabe. Ele sabe por que foi que você ontem, ou um dia desses atrás, você discutiu, você brigou, você ficou chateado, quem sabe até foi dormir meio carrancudo, sabe? Porque a Bíblia diz que ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E quando eu falo essas coisas, eu penso assim: um dia, quando o céu se abrir, quando a nuvem do tamanho de uma palma de uma mão, ela for se estendendo, nós vamos perceber que é Jesus que está chegando. E quando a gente subir, antes de entrar na Canaã celestial, Jesus vai perguntar uma coisa importantíssima para mim e para você: cadê a família que eu te dei? O que você fez com a família que Deus te deu? Como você tem agido com a família que Deus lhe deu? Como você tem se pronunciado com seus filhos? Esquece agora um pouco o cônjuge, mas educar, irmão. Nós trabalhamos na área da educação, e educar é muito difícil. E esse dia eu estava dizendo para um casal que a gente foi visitar, dizendo: olha, você pode ensinar tudo, mas quando seu filho sai da porta para fora, é tudo diferente. Tudo é diferente. Porque quando você está dentro de casa, que você ora, que você é carinho, que você diz eu te amo, que você ora junto, que você beija, que você diz papai ama você, mamãe ama você. Ali é Deus falando em você, para que você transmita isso para a sua família. Mas quando chega lá fora, os amiguinhos, as amiguinhas, que nada, isso é bobagem. É bobagem. Não vai atrás desse povo coroa, não. É assim, irmãos. Na minha casa deve ter adoração. Na minha casa deve ter comunhão. Na minha casa deve ter alegria. Na minha casa deve ter paz. Na minha casa deve ter santificação. Na minha casa deve ter perdão. Na minha casa deve haver louvor.
Na minha casa deve ter amor. E na minha casa deve ter luz. É Cristo refletindo no seu lar. É Cristo refletindo no seu cônjuge. É Cristo refletindo nos seus filhos. É Cristo refletindo no seu casamento. Não precisa ensinar com caneta nem papel. Nós ensinamos os nossos filhos pelo exemplo que nós damos a eles. Quantas e quantas vezes a gente está ensinando nosso filho, a nossa filha, aqueles que ainda têm pequenos, a serem pessoas revoltadas com a vida. Amanhã a Nilda vai trazer um assunto que é assim, a raiz da desobediência. Quando ela me falou o título, eu disse, nossa, muitas vezes nós estamos ensinando a nossa família a serem desobedientes, não estamos nem prestando atenção. Não é erro nenhum você chegar para Deus e dizer, Senhor, ensina-me a conduzir a família que o Senhor me deu. Eu conheci o irmão José e a irmã Catarina. Eu até comecei a contar lá para ele. Na hora da janta ali, depois digo, não vou te contar não. Porque senão você vai perder a graça. Eu disse para ele, eu nunca vi um velhinho tão cheiroso. 98 anos. E ela, 87. E quando eu conheci, que eu entrei no quarto, ela estava assim, passando a mão na cabecinha dele, dizendo assim, eu amo você, meu velhinho. Ele não levantava mais da cama, ele teve um AVC, ficou paralisado. Mas a roupinha branca, cabelinho branco, lençol da cama branco. Eu disse, mas por que tudo branco? Ela disse, tudo como? Eu disse, o irmão é branquinho, o cabelo é branquinho, o lençol é branquinho. E ela disse, eu não acho bonito tudo branquinho? Eu disse, acho lindo. Ela disse, além do branquinho cheirosinho, cheira o meu marido, não pode cheirar, não fica com ciúme não. Mas realmente ele era uma graça. Quando eu chegava lá, ele me abraçava e dizia, sabe, Elias, eu gosto muito de você. Quando você vem aqui me visitar, a gente fechava a porta e ficava na hora. Muito tempo conversando. E eu disse assim, quanto tempo, irmão, de casado? Mais de 67 anos de casado. É muito tempo. É muito tempo comendo feijão junto, né? Como a gente fala. E um dia, a filha dele me chamou e disse, você pode levar minha mãe no médico fazer a endoscopia? Eu disse, posso, claro que eu posso. Fui em casa, peguei o carro, coloquei ela, foi eu, ela e a filha. Ela entrou andando, normal, no hospital. Eu disse, olha, ela entrou na sala para fazer endoscopia, eu sentei com ela feliz da vida. Muito obrigado, irmão Elias. Disse, pois não, eu tenho um compromisso, mas assim que terminar, você me liga que eu venho buscá-los. Tá bom. 10 minutos depois, ela ligou para mim chorando. Disse, o que foi que houve? Ela disse, mamãe morreu. Mas como morreu? Sua mãe estava bem. Ah, irmão, você está bem? Olhe para você e pense, não diga nada. Você está bem? Eu vou repetir. Você está bem? Quantas e quantas vezes a gente conversa com as pessoas e diz assim, sabe quem morreu? Fulano. Mas como? Eu estava conversando com ele agora há pouco, ontem. E agora? Como falar para o irmão José? Aquele anjo dizia que amava Deus. E um dia eu ri bastante com ele. Eu cheguei lá e ele estava deitado assim, e ela passando a mão, como sempre, no cabelinho dele, e ele disse assim, minha menina,
deita aqui comigo. Ela disse, para quê? Ele disse, para você me esquentar. Não, para eu te esquentar. E ela olhou e disse, você não está aguentando nem esquentar você mesmo? Começaram a rir, os dois acharam interessante. Brincavam igual duas crianças. E agora, como dizer para o irmão José? Aí eu cheguei na casa, a filha ficou lá providenciando o caixão. Ela disse, eu não tenho coragem de falar para meu pai que minha mãe morreu. Ele vai morrer em seguida. O pastor chegou, pastor Samuel. Disse, pastor, o senhor foi escolhido para dar a notícia. Eu disse, eu não. Eu posso ser pastor, eu posso pregar, eu posso fazer visita, eu posso fazer mas dar notícia de um casal desse que agora se separaram, eu não vou. Então vai você, irmão. Eu também não. Você também não. Você. Aí o pastor olha para mim e diz, é você que tem que ir. Disse, eu? Alguém tinha que dar notícia, mas com jeito, ele era velhinho, tinha tido um AVC, estava ali fraquinho. Eu entrei no quarto e disse assim, mas José, vamos conversar um pouquinho? Ele olhou assim para mim e disse, mas faz pouco tempo que você conversou bastante comigo? Você foi levar a minha esposa, não foi, no hospital? Isso foi. Ela está bem? Você diria o quê para ele? Ela está bem? Eu comecei a conversar com ele, falando sobre o céu com ele, que lá no céu nós vamos ver eternamente felizes com Jesus por toda a eternidade. Que família linda aquela família, irmãos. 6 mulheres e 2 homens. 8, todos vivem sempre ali do lado. Um fazia um caldinho, outro fazia uma coisa para o seu pai. Eu entrei e fechei a porta. Comecei a falar com ele. E no meio da conversa ele disse assim, peraí. Eu parei e disse, a minha menina se foi, não foi? Aí eu aproveitei o ensejo e disse assim, mas por que você está dizendo isso? Ele disse, porque você nunca trancou a porta do quarto para conversar comigo. E eu estou sentindo um barulho de pessoas lá dentro, lá fora, na sala. O que está acontecendo? Irmão, que momento difícil. Eu fui falar para ele. Ele começou a chorar, chorou, contido, mas chorando muito. Ele olhou para mim e disse, olha, você vai prometer para mim que vai deixar eu ver a minha menina. Eu disse, tá bom, prometo. Ele promete mesmo, eu digo, prometo. Colocaram no caixão, arrumaram, ela estava tão bonita, irmãos. Mas a pessoa, o outro fica bonito, fica. Um filho ou uma filha de Deus, quando ele vai embora, ele vai dormindo, porque a Bíblia diz que o servo do Senhor, ele dorme, não morre. Eu coloquei na cadeira de roda e fui levando para a sala, todo mundo afastou-se. Ele disse, eu quero ficar pertinho dela. Eu levei, as pessoas vieram, eu disse, não, ele está bem. Aí uma enfermeira medicou ele. Já tinha medicado no quarto, deu mais uma dose. Ele se debruçou assim sobre o caixão, começou a passar a mão na cabecinha dela. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci, nem nunca vou esquecer. Ele acariciando a sua esposa e disse assim, eu vou sentir uma falta de você tão grande. Eu não sei se eu vou aguentar. Quando a sua esposa ou o seu esposo sai de casa, você sente falta. Você quer estar perto. Ou parece que aquele nem faz mais tanto sentido. Sabe, queridos, até hoje, o nosso Jesus Cristo tem uma falta tremenda de você, tem uma saudade de você tão grande. Você não se foi ainda.
Você está aqui, está vivo, está respirando, está com saúde. Mas muitas e muitas vezes nós estamos só a aparência. E quando a gente chegar no céu, Jesus vai dizer outra coisa. Eu estava com muita saudade de você. Nós sepultamos aquela irmã. No mesmo dia eu fui lá, fiquei um pouquinho com ele. E a filha chegou, pai, o senhor precisa comer. Ele disse, não me traga comida. Pai, pelo menos um suco. Não quero. No outro dia, pai, vamos tomar café. Não quero. Pai, beba pelo menos água, pai. Não quero. 2 meses depois, ele se foi. O médico chegou conversando comigo e disse, eu vou te falar uma coisa. Ele disse, muitas vezes a saudade mata. Muitas vezes a saudade mata. Ai, irmãos, como é triste essas coisas. Mas a gente vai vendo as coisas acontecerem. E a gente vai dizendo, e eu? A gente vai falando assim, e o meu casamento, e o meu lar? Você pode se dar o direito de pensar assim. Como é que está o meu lar? O que eu tenho feito para que o meu lar seja uma extensão do céu? E é realmente uma extensão do céu. E muitos de nós dizendo assim, não, quando eu for para o céu lá vai ser diferente. Será? Não que o céu não vai ser melhor, mas será que você vai estar lá? Com a vida que muitos de nós vivemos atualmente, será que a gente vai estar lá? Será que lá no céu eu vou ter a alegria de segurar a mão da minha esposa e caminhar com ele, com ela? E a gente começar agora a contemplar a cidade santa? Ou será que muitos de nós estamos acostumados a viver aqui na terra? A só ver os problemas e não ver a solução que está do nosso lado? Que é Cristo Jesus, quando ele diz assim, vem a mim, vem. E arrazoemos, quer dizer, vamos conversar. Você perde a oportunidade de conversar com Deus. Sabe por quê? Por causa do depois. Depois eu olho. Aí quando acontece de você ter a oportunidade do depois, você diz assim, por que eu deixei passar a oportunidade? Nós temos que estar na nossa cabecinha com a frase que diz assim, ó, o amanhã não nos pertence. Ame mais, sorria mais, passeie mais, converse mais. Eu não sei se você já, na hora de você conversar com Deus, você diz assim, Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu. Porque ele é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Agradeça a Deus pela família que você tem. Mas não está tão bem, mas vai ficar. Depende só de nós mudarmos a história da nossa vida junto com Jesus. Que o Senhor te abençoe. Quando você for para casa, agora chegar em casa, quem sabe o marido está lá, a esposa está lá, dê um abraço nele. Dê um abraço nela. Quando estiverem deitados, diga assim, deita aqui no meu peito. Faz um cafunézinho, é tão gostoso. Né? A minha esposa, eu agradeço a todo dia o cuidado que ela tem por mim. E eu tenho com ela, automaticamente. Porque quem cuida da gente, a gente quer retribuir com cuidado. Como sou eu que cozinho lá em casa,
Todo dia eu pergunto: o que é que meu bebê quer comer hoje? No meu celular não tem assim, amor, não tem assim, meu bebê. Um dia ela adoeceu lá em casa, ficou uns 3 dias de cama. Eu nunca orei tanto. Eu dizia: Senhor, cura minha esposa. Porque um dia, quando eu estava dormindo, ela dormia do meu lado, agora é minha vez, é minha hora. Cuide do seu marido e da sua esposa, cuide. Foi Deus que lhe deu. Se você está aqui nessa noite, quem sabe aconteceu alguma coisinha que me machucou, quando chegar em casa, em nome de Jesus, antes de dormir, chega o seu cônjuge e diz assim: me perdoe, porque eu amo você. Eu quero viver eternamente com você. Quando a gente fala eternamente, a gente já está colocando a nossa família no altar do Senhor. E quando fazemos isso, nós estamos falando para Ele que um dia nós vamos para o céu e viver eternamente. Você já pensou que é viver eternamente? Sem nunca mais morrer, sem nunca mais sofrer? Por isso eu digo que o Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Amém. Que tenha bastante misericórdia de você e que dê a paz. Amém. É o meu desejo de todo o meu coração nesse início de sábado.